Seja bem-vindo a mais um 10 Minutos de Teologia do Logos Podcast, um programa do Seminário Batista Logos. O que é pecado para a morte? O evangelista João, ao concluir sua primeira carta, fez uma série de exortações. Dentre essas, uma tem chamado a atenção em especial, devido à frase pecado para a morte. Veja o texto no final de sua carta. Eu vou ler os versos 16 e 17 do capítulo 5. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado para a morte. O que seria pecado para a morte? Isto tem perturbado a muitos por séculos. Inicialmente, é importante notar que João não proíbe, mas também não recomenda a oração em favor daqueles que cometem o tal pecado para a morte. Parece claro que João, no geral, se refere aos irmãos em Cristo, àqueles que pertencem à igreja. Porém, em toda a sua carta, João está distinguindo aquele que é salvo daquele que se diz salvo, aquele que é igreja daquele que se diz igreja, aquele que tem relação com Jesus daquele que diz ter relação com Jesus Cristo. Então, apesar de, em sua carta, partir do tratamento generalizado aos irmãos, João está guiando seus leitores ao cuidado para com os que se dizem irmãos, mas de fato não o são, podendo trazer muitos malefícios para o desenvolvimento da igreja. O que seria então pecado para a morte? Veja, João está concluindo a sua carta. Seria natural imaginar que faça referência ao que escreveu em toda a carta. E parece ser o que ele faz. Ele não está inserindo um novo assunto ou tópico exatamente no lugar de dizer adeus. Ele está exortando aos procedimentos finais. E então chama a atenção para a essência do conteúdo que desenvolveu, em especial para a ênfase, o coração de sua mensagem. Para entendermos isso, faz-se necessário relembrar, claro que objetivamente, o que ele escreveu. Eu alistei alguns tópicos com um referente texto que ajudaria a identificar o que seria pecado para a morte. Vamos relembrar? Em primeiro lugar, no capítulo 1, verso 8, ele diz que é não admitir a realidade do pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Como consequência disso, nos versos 9 e 10, não admitir a necessidade de arrependimento. Ele diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido o pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Além disso, na sequência, no capítulo 2, versos 3 a 6, ele mostra que ignorar o evangelho de Deus é uma dessas marcas. Capítulo 2, versos 3 a 6. Ora, sabemos que temos o conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Capítulo 2 ainda, verso 15, ou os versos 15 a 17,
João mostra que ignorar o Evangelho de Deus, amando e vivendo o mundo, é uma dessas marcas. Capítulo 2, versos 15 a 17. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Uma outra marca, capítulo 3, versos 14 a 16, e o final 23 a 24, é rejeitar a Cristo, rejeitando o amor. Versos 14 a 16 do capítulo 3. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Olha os versos 23 e 24. Ora, o seu mandamento é este, que creamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que ele nos deu. Além disso, não crer na realidade da encarnação, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Isso está em toda a carta. Capítulo 2, verso 22, João escreveu: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Capítulo 4, versos 2 e 3, ele escreveu: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Olha o capítulo 5, verso 5. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Por último, ele fala de rejeitar a Cristo, ignorando a Deus e afirmando ser ele mentiroso. Capítulo 5 ainda, versos 10 a 12. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Você percebeu a centralidade na pessoa de Jesus Cristo? Percebeu a preocupação em defender sua existência e ministério? A insistência em afirmar que a verdade e a vida estão em Deus, compartilhadas na pessoa de Jesus? Observou como ele, em oposição à vida em Deus, faz referência à morte em toda a carta, identificando o que não é salvo? Pois bem, seguindo o assunto central e todo o desenvolvimento de sua carta, pecado para a morte é a rejeição a Jesus Cristo. Este é o único pecado para o qual não há perdão. Todo pecado, sem exceção, pode ser perdoado em Cristo.
Por isso, rejeitá-lo implica em rejeitar o perdão de Deus. E por isso João afirma no final: se alguém vir a seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Existe pecado que conduz à morte. Não estou ensinando que se deve orar por esse. Veja ainda como ele conclui, inicia a conclusão de sua carta. No verso 13, ele diz: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. João inicia a conclusão de sua carta, convergindo seus leitores para a pessoa de Jesus como Filho de Deus e reafirmando que nele está a vida infinita, como ele fez e desenvolveu em toda a carta. E veja como ele conclui, ele fecha a sua conclusão, versos 19 a 21. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. João fecha sua conclusão com a mesma ênfase. Jesus é o verdadeiro e nele está a vida infinita. O que não crê nessa mensagem peca para a morte. Pois bem, você crê em Jesus Cristo da maneira como o Evangelho revela? Você vive em conformidade com este Evangelho? Você celebra a Deus em Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo? Então não se preocupe com o pecado para a morte. Você está no Logos Podcast e assistiu a mais um 10 Minutos de Teologia, um programa do Seminário Batista Logos. Se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe.